não é verdade? Abrimos a nossa Bíblia sem perca de tempo, pois as horas não nos esperam. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, se colocamos de pé, em reverência à palavra santa gloriosa do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, louvado seja Deus. Segundo Reis, capítulo 4. Vamos ler o versículo 8 e 9 e pulamos para o versículo 14 e 15. 4 versículos para a nossa meditação nesta noite. Que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também, um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo 14. Então disse ele: que se há de fazer, pois por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. Colocar sua Bíblia no assento, e vamos falar com o Senhor mais uma vez nesta noite, aleluia. Grandioso, altíssimo Deus, Senhor da glória, peço licença a falar contigo, Pai, nesta noite, na autoridade da tua presença. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada um que aqui se encontra a ouvir a tua santa palavra. Obrigado, Deus, por mais um dia, pelo fôlego de vida que a qual tu tem nos dado, meu Deus. Pelo levantar, pelo deitar, pelo andar, por tudo que a qual tu tem permitido ao dia de hoje. Que o Senhor, Pai, aquela promessa que o Senhor tem guardado para os teus servos, que o Senhor possa entregar, que o Senhor possa capacitar cada um que aqui se encontra, que deseja algo da tua parte, meu Senhor da glória. Pai, a palavra revelada nesta noite, que possamos sair daqui, Pai, satisfeito com aquilo, Pai, que tu tem para nos dar, para falar nesta noite. Nós somos, Pai, teus instrumentos. Vem nos abençoando, nos moldando conforme a tua vontade, Deus. Obrigada por cada um que aqui se encontra. Que o Senhor também, assim como trouxe, possa nos levar em paz, na tua santa e gloriosa paz, meu Deus. Obrigado por mais uma vez, em nome de Jesus. Podeis sentar glorificando o nome desse Deus. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida da amada igreja. Trouxe essa mensagem hoje como o culto das mães, né? Que nós possamos meditar um pouco. Essa mensagem, por sua vez, ali Eliseu, um profeta, homem de Deus, todos os dias passava por aquela cidade de Sunem. E uma mulher a observava. Só essa mulher observava Eliseu? Não, muitos observavam. Mas a observação dela foi de uma forma diferente. Ela observou primeiro que ele sempre passava ali, e por ser um profeta, ele necessitava de algo. Ali os profetas viviam, louvado seja Deus, daquilo que o povo lhe abençoava. Ela vendo ali a caminhada de Eliseu e falou para o seu marido: eu vejo aquele homem sempre passar aqui. Algumas vezes eu abençoei ele, chamei ele a comer pão aqui na nossa casa. E observo que ele é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto ali à parte da nossa casa, para que ele possa descansar. E nesse quarto, vamos colocar uma mesa. Vamos colocar uma cama, um candeeiro, que é uma lamparina, e por sua vez também uma cadeira.
uma cadeira para que ele possa ali sentar, meditar na palavra, a cama para que ele possa descansar do seu corpo, da caminhada, da sua trajetória missionária. E ali também uma lamparina para que ele possa enxergar e também aquecer aquele quarto. Por sua vez, primeiramente, o quarto, por ele ser um homem de Deus, ali simbolizava para que a presença de Deus, para que ele tivesse intimidade mais com Deus, porque um profeta ele precisa de intimidade e de um local exato para que ele possa ali falar com o Senhor. E ela vendo ele como profeta, ela pensou em tudo isso. E ali ele vendo toda a caridade que a qual Sunamita mencionado na palavra, não por ser o nome dela, porque a Bíblia não vem relatar qual o nome daquela mulher. Creio eu que por ser Sunamita, ela era chamada porque morava em Sunem. Aí, por sua vez, ali ela chamada como Sunamita, o profeta começa a observar também ela. Ele foi observado e ele também o observou. Quando ele começa a ver que ela não tinha filhos, mas ele ficou em si e chamou Geazi ali, o seu companheiro, que a qual o acompanhava na sua trajetória missionária. Geazi, o que podemos fazer por ela? Sendo que Eliseu já tinha perguntado a ela o que ela necessitava, ela disse que nada, ela estava bem no meio do seu povo. Ela era uma mulher rica, mas ela poderia querer muito mais. Mas ela não mencionou palavra alguma, só disse que não precisava. Geazi disse: vejo que ela não tem filhos. Então Eliseu chama a Sunamita e ali profetiza sobre a sua vida um filho. Mas ela não pediu, ela não orou. Em momento algum ela murmurou que não tinha filhos, mas ela aceitou a promessa. Ela não nega aquela promessa que a qual ela aceita, ela recebe. E ali se passa o tempo necessário de uma gestação e ela tem um filho. O seu filho, em uma determinada idade, creio eu que um pré-adolescente, foi ali trabalhar com o seu pai. E ele começa com uma dor de cabeça, uma enfermidade. E ali o seu pai pega, chama um dos empregados, vai deixar até a sua casa, como conhecemos a palavra. E chega lá, Sunamita, ao ver o seu filho, ela tornou em si como pôde. Mas mesmo assim ela não murmurou, ela não se desesperou em momento algum. Simplesmente o seu filho morreu nos seus braços. E ela coloca até lá no quarto que a qual ela tinha mandado fazer para Eliseu. Fecha a porta do quarto, deixa seu filho e vai correndo até onde está Eliseu, lá no Monte Carmelo. Monte de intimidade, que a qual Eliseu sempre ia lá para orar. Quando ali Eliseu vê Sunamita vindo rapidamente, ele pede com que Geazi vá ao encontro dela. E pergunta: Sunamita, como vai teu filho, teu esposo? Como tu vai? E ela responde simplesmente: vai tudo bem. Mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo com o seu filho já morto, mas ela menciona: vai tudo bem. E você nesta noite, você como mãe, recebendo uma promessa que a qual tu não tem pedido, como tu vai se direcionar diante de uma situação dessa? Muitas de nós caímos em desespero. Muitas de nós ficamos ali sem saber o que fazer. E murmura muitas das vezes. Mas Sunamita somente calou e disse que vai tudo bem. Eu quero te dizer, você hoje, nesta noite, meu amado irmão, eu não sei qual tem sido o tamanho da tua prova, eu não sei qual tem sido a promessa que a qual tu não tem pedido, mas Deus tem te entregado. Mas eu quero te dizer que não importa a situação, não importa o problema, a dificuldade, mas tu fala para o teu adversário que vai tudo bem. Não importa a enfermidade, não importa o que está acontecendo, mas fala para ele que vai tudo bem.
Porque às vezes a luta vem, nós se desesperamos e nós descontamos para o adversário mesmo o que é que está acontecendo. Começa a se calar hoje e diz para o teu problema que vai tudo bem mesmo assim. E ali quando aquela mulher desesperada, psicologicamente, porque ela não demonstra. Porque o que o adversário quer de nós é que nós demonstramos. Quer que nós ali deixamos aparente o que está acontecendo. Mas o Senhor diz através da sua palavra, te conforma. E diz que vai tudo bem. E ali ela diz que vai tudo bem para Geazi. Corre em desespero, chega lá no monte. Ela se derrama nos pés do profeta. E disse, olha profeta, eu não pedi filho algum. Eu não orei. Eu não pedi nenhuma promessa, mas tu me entregaste. E agora meu filho está lá, ó, morto. Como é que tu me entrega uma promessa e acontece isso? E ali o profeta pega, cai em si e manda com que Geazi vá, leve algo para que aquele filho dela possa ser ressuscitado. E chega lá, não acontece nada. E ela vai de novo ao profeta. E o profeta pessoalmente vai lá e se coloca olho no olho, face com face, corpo com corpo. Sabe por que eu quero parar nesse momento aqui, igreja? Porque tem coisas que Deus não permite com que Geazi vá fazer. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Vai ter Geazi querendo chegar para ti para saber qual é o teu problema. Olha, eu quero te dizer nesta noite que tem Geazi querendo tomar a posição de profeta. Eu quero te dizer nesta noite que Deus não permite qualquer Geazi se aproximar de ti. Sabe por quê? Porque a promessa quem vai dar é Ele mesmo pessoalmente. Tem Geazi querendo te entregar a promessa. Tem Geazi querendo saber o que é que está acontecendo contigo, com o teu filho, com o teu esposo. Olha, tem filhos aí sendo destruídos pelo mundo e Geazi ali, ó, querendo saber o que é que está acontecendo. Mas o Senhor diz, olha, não conta para Geazi o teu problema, conta para o Senhor Jesus, porque Ele é o dono da promessa, porque Ele é o dono do mistério, porque Ele é o dono da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ali nada acontece quando Geazi vai. E no primeiro toque ele ainda insiste, nada acontece. E aí o milagre não veio no primeiro movimento. Não veio no segundo, nem no terceiro. Só veio quando o profeta chegou pessoalmente. Quando o profeta vem, o menino espirra 7 vezes. Aí ele dá o sinal de vida. E aquilo que estava frio, silencioso, sem resposta, Deus age no processo. E muitas das vezes, Deus não precisa impedir a morte, igreja, para provar que ainda é especialista em ressurreição. Deus não precisa. Sabe por quê? Porque Ele é o dono do processo. Ele é o dono da promessa. Ele é aquele que dá e aquele que tira. E Deus permitiu simplesmente para saber a forma que aquela mulher ia se comportar diante da situação. Eu não sei qual a forma tu tem se comportado diante dessa situação parecida com a de Sunamita, não sei. Talvez o teu filho esteja aí perdido. O teu esposo está distante da presença de Deus. A tua vida espiritual, sei lá como é que está, porque muitas das vezes você pode até estar na presença de Deus, mas o teu espiritual está longe. Eu não sei qual a tua condição espiritual, a tua condição familiar, eu não sei nesta noite, mas eu quero te dizer nesta noite, amada igreja do Senhor, lavada e remida, que o Senhor quer te colocar na posição de profeta, o Senhor quer te colocar na posição certa, e Ele quer com que a promessa se
cumpra. Mas para a promessa se cumprir, eu preciso estar na minha posição. Que posição é essa? A posição que a qual o Senhor reservou para que você pudesse estar lá da forma e da maneira certa. Porque não é de qualquer forma que Deus quer que eu e você possa agir na presença dele. Ele quer que nós possamos agir, igreja, com sabedoria. Tá tudo errado, tá tudo desmantelado, mas diz, vai tudo bem. Tá tudo de qualquer jeito, olha, tudo de cabeça para baixo. Você pode estar aqui bonitinho, arrumadinho, mas vai lá, o teu lá tá lá. Só Deus sabe a misericórdia. Mas o Senhor diz, conta para o teu adversário que vai tudo bem. Deus não aceita com que você enterre a promessa que Ele te entregou. Deus não aceita. Porque se a promessa é de Deus, como é que eu quero dizer isso? Ah, ele já morreu, já está sem jeito, não estou nem aí. Vou só enterrar, não. Luta pela tua promessa, igreja do Senhor. Luta por aquilo que o Senhor tem confiado em tuas mãos. Ela viu ali o seu filho desmorecer, falecer ali nos seus braços. Ela poderia muito bem não ter se importado. Ah, já morreu. Vou somente apresentar o profeta que meu filho faleceu, enterrar e pronto. Não. Não é assim que Deus confia nas tuas mãos a promessa que Ele tem para ti. O Senhor quer que você lute. O Senhor quer que você se erga. O Senhor quer que você se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer, louvado seja Deus, com que você se apresente como obreiro aprovado diante da presença dEle. Lucas, capítulo 1, versículo 45, diz assim: Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora eu quero trazer para o lado de mães. Vivemos em um mundo, igreja, onde muitas mães estão cansadas, aflitas, sem esperança. Porém, a Bíblia nos mostra que mulheres que através da fé, da oração e da perseverança, elas geram milagres para a sua casa e para a sua geração. Através da nossa fé, como servas e como na presença de Deus. Milagres, igreja, não nascem apenas do impossível. Muitas das vezes eles nascem, sabe de quê? De joelho no chão. Da fé viva e de uma mãe que nunca desiste. Mães que geram milagres são mulheres de fé. O exemplo de Maria. Maria recebeu uma promessa impossível, mas decidiu acreditar. Você tem acreditado realmente na promessa que Deus tem te entregado? Aprendemos que o milagre, ele só começa quando nós, mães, começamos a acreditar. Porque nós colocamos nosso filho no mundo, mas nós temos que acreditar no potencial que ele será lá na frente. A nossa fé como mãe, ela muda até o destino. Aquela mulher poderia ter desacreditado no seu filho, ter enterrado, mas ela não desistiu. Por que que muitas das vezes você tem querido desistir tão fácil? Porque muitas das vezes tu se acha tão cansada e tem dito assim: eu não vou mais insistir com esse filho. Eu não vou mais insistir com esse marido. Porque nós fazemos papel de mães até para os nossos maridos. Nós fazemos, mas nós temos que estar na nossa posição. Mas não desista. Louvado seja Deus. Porque uma mãe verdadeira, igreja, ela persevera até o fim. O amor de mãe, como nós sabemos, ele rompe barreiras. E a perseverança, ela atrai milagres. Mas depende de mim e de você, como serva, como cristã,
como mãe e como esposas, muitas das vezes. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser fortes, muitas das vezes. Não demonstrarmos a nossa fraqueza, porque é isso que o adversário quer. Pais, o pai, dentro de uma família, um círculo familiar, ele sofre. Mas uma mãe, ela carrega um peso que um pai, ele não suporta. Nós carregamos um peso psicologicamente. Nós carregamos um peso materialmente. Porque nós sabemos o que dói no filho, dói na gente como mãe. Louvado seja Deus. E o Senhor, nesta noite, igreja, Ele vem nos alertar. Se o teu filho está aí, longe dos caminhos do Senhor, vai ter Geazi querendo saber como é que ele está. Mas tu conta o quê? Vai tudo bem. Vai ter pessoas simplesmente para chegar perto de você, saber como é que você está, como é que a tua família está. Mas faz como o sunamita nesta noite. Usa a tua fé e diz que vai tudo bem. Não importa se a tua condição espiritual está lá embaixo, caída. Não importa. Mas o Senhor quer que tu mostre para Ele que tu ainda tem um pouco de fé dentro de ti. E acreditar na promessa que Ele te deu. E muitas das vezes, igreja, Ana chorava porque ela não podia ter filhos. Mas transformou a sua dor em clamor. Um dia ela alcançou a sua promessa. Um dia ela acreditou. Mesmo quando ela chegou perto daquele profeta e pensava que ela estava embriagada, mas não era, era simplesmente uma mulher atribulada de espírito. É isso que eu disse. Muitas das vezes, a nossa perturbação do dia a dia, das situações que acontecem, nós acabamos contando para o adversário a nossa dor. Muitas das vezes nós acabamos abrindo a nossa boca para pessoas erradas. Para pessoas que simplesmente vai colocar na rua a tua situação. Mas conta a tua causa, o teu problema para o Senhor Jesus. Ele é o teu amigo, Ele é aquele que quer te ouvir. Mesmo sabendo, conhecendo a tua dor, Ele quer te ouvir. Ele quer saber o que é que tu precisa diante da presença dEle. E tudo aquilo, igreja, que nasce de oração, tudo aquilo que nasce de oração, nasce com propósito. Se tu a partir de hoje começar a apresentar a tua família, o teu filho, o teu esposo, não sei, o que tu queres apresentar com propósito, tu vai ver o potencial que vai ter diante da presença de Deus. Se a partir de hoje tu começar a entregar nas mãos de Deus aquilo que mais tem te dado dor de cabeça, aquilo que mais tem ficado para trás, você quer recuperar, aquilo que muitas das vezes tem se perdido aí, mesmo sem as tuas forças, mesmo sem tu ter deixado, tu vai ver o que é propósito na presença de Deus. Coloca teu filho, teu esposo, a tua família como propósito a partir de hoje, porque isso é fundamental na nossa vida de servo, de cristão e de mãe na presença de Deus. Toda mãe que ora, ela está gerando algo espiritual invisível. Mães que geram milagre, deixam um legado espiritual. Que é isso? Não cansar de dobrar o teu joelho para orar. Olha, apresenta a tua família, apresenta teu filho, você como mãe, ou você que ainda vai ser, não sei, mas você que já carrega um peso de mãe, dobra o teu joelho e apresenta. Porque o Senhor é aquele que quer ouvir o que tu tem para falar para Ele. Mesmo Ele conhecendo, mesmo Ele vendo, louvado seja Deus. Aquela mulher, ela não sabia que um dia seria mãe. Mas o Senhor, Ele já sabia. A promessa dela já estava escrita. Eu não sei qual tem sido a tua promessa ou o que tu tem apresentado para o Senhor, do que tu tem recebido. Mas o Senhor tem algo maior para fazer na tua vida. O milagre de hoje, ele pode se tornar a herança espiritual de amanhã. O milagre de hoje, ele pode se tornar a herança espiritual de amanhã. Ou seja, aquilo que tu tem apresentado diante da presença de Deus, tu não sabe o que é que Deus tem para fazer quando fica nas mãos dele.
amanhã se torna algo maravilhoso. Hoje, aos teus olhos humanos, pode parecer perdido, igreja. Mas na presença de Deus, quando se tornar espiritual, é algo tremendo, lindo na presença de Deus. Talvez hoje para você a tua causa pode estar perdida, mas para Deus não está. Quando tu pensa que está perdido, aí é que Ele chega com a promessa e se levanta e se coloca de pé. Quando aquela mulher pensava que tinha perdido, vai Deus agir e o seu filho ali, torna a viver. Aquilo que estava morto dentro de você, igreja, isso é profético na tua vida. O Senhor vai ressuscitar. O Senhor vai colocar de pé. Porque Ele é o dono da promessa. Ele não te deu a vida para que tu possa perder de qualquer forma. Olha, escuta o que eu estou te dizendo diante da presença de Deus. Aquilo que o Senhor tem te entregado. Se o adversário tem querido tomar das tuas mãos, mas não é a hora. Olha, escuta o que eu te digo. O Senhor é aquele que Ele dá promessa. Na hora dele, no tempo dele, Ele faz aquilo que Ele quer. Na hora e no tempo dele. Se o mundo já julgou dizendo que era a hora, o Senhor diz nesta noite que a hora ainda não chegou. Olha, se o teu filho está perdido, eu quero te dizer, tu ainda vai ver ele na presença desse Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. Aquilo que tu tem almejado na presença do Senhor ainda não se perdeu, igreja. Sabe por quê? Porque para o mundo ele pode ter visto que já chegou a hora, que é o fim, mas para o espiritual, que é a presença de Deus, o próprio Deus, Ele é aquele que dá e aquele que tira. Ele disse que ainda não é a hora. Olha, não se converteu porque não é a hora. Olha, não está aqui porque ainda não chegou a hora. Igreja do Senhor, eu quero te dizer que a tua causa pode parecer perdida diante dos olhos humanos, mas diante dos olhos do Senhor dos Senhores, Ele diz, ainda vai estar de pé. Olha, o teu esposo vai se converter para a honra e glória do Senhor. O teu filho vai se converter, a tua filha. Olha, vai ser bênção na presença desse Deus. Porque a promessa não é da boca do homem. A promessa é do Senhor dos Senhores. Aleluia. É lindo aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquela mulher, quando chegou para o profeta, ela disse assim: eu pedi algum filho. Eu nunca orei para ter um filho. E agora tu me entrega essa promessa e olha o que acontece. Olha, talvez aquilo que tu almejava na presença do Senhor tem morrido, tem parado, sabe por quê? Porque Deus quer ver o teu comportamento diante da presença dEle. O Senhor quer ver a forma que tu vai agir. Se tu vai permanecer na presença de Deus, se tu vai murmurar, para que lado é que tu vai? Olha, tem gente te observando, igreja. Tem pessoas te observando de longe, querendo ver qual é o lado que tu vai, mas confunde o adversário, amada igreja do Senhor. Fica na maneira que tu está, permanece na posição de servo, porque eis que o Senhor Jesus, Ele vai te dar uma posição de príncipe. Olha, permanece na condição de servo, permanece na posição, porque quem fala para ti não é o homem. Olha, o homem tem te dado qualquer palavras aí, mas a promessa é o próprio Senhor Jesus quem te entrega. Permanece na posição, permanece na forma que o Senhor quer na tua vida. Deus ainda continua procurando mães, igreja, que creem, que oram, que perseveram e o principal, que não desistem dos seus filhos. Porque o adversário quer muitas das vezes nos desanimar, para que possamos desistir fácil. Mas não desista, porque o Senhor é aquele que tem o melhor para a minha e a tua família, para os meus e para os teus filhos, para a minha e a tua família diante da presença desse Deus. Talvez ninguém veja tuas lágrimas, igreja. Não sei por que eu estou falando isso. Talvez ninguém veja as tuas lágrimas, mas o Senhor, Ele sempre está contemplando.
Talvez hoje você está feliz da vida, olha, que felicidade. Mas por dentro tu está chorando. Por dentro tu está quebrantada. Prepara, igreja. Porque o milagre ele vai chegar. Vai ter virada. Eu não sei a partir de quando nem de quem. Mas o Senhor tem nesta data de hoje marcado que vai ter virada na história de alguém aqui nesta noite. Porque eu creio que a partir de hoje vai ter mais mães de joelhos dobrados. Porque a partir de hoje, aquela que estava chorando por dentro, ela está acreditando na promessa que Deus vai cumprir. Porque a partir de hoje, vai ter mães que vai se colocar na posição, vai se colocar de pé e não vai contar para Geazi como é que está a sua vida. Continua na perseverança, igreja. Continua na perseverança da oração. Mesmo sem tu pedir, mas Deus te entregou uma promessa, zela por ela. Não desista da tua promessa por qualquer coisa. Não pare no meio do caminho, porque o adversário quer que tu pare. Olha, o Senhor falou aqui nesta noite que teve crente que já quis parar no meio do caminho. E é gente conhecedor da palavra de Deus. Eu não sei quem é, igreja, mas o Senhor me toca para falar nesta noite que tu lute pela tua família. Não desista da promessa, porque eis que a promessa não foi o homem quem te entregou, mas foi o próprio Senhor Jesus. Olha, serva de Deus, eu não te conheço. Eu não conheço o teu íntimo, o teu interior, nem a tua intimidade, mas eu quero te dizer nesta noite, não desiste da promessa que o Salvador te entregou. Não desiste, luta por ela. Olha, não para no meio do caminho, porque o Senhor diz, ainda não é a hora. Eis que eu vou determinar a hora que vai ser cumprida a tua promessa. Olha, não desanima, porque não tem sido fácil. Eu não sei da tua caminhada, mas o Senhor Jesus, Ele conhece o teu profundo e o teu oculto, e Ele vem te dizer nesta noite, olha, serva de Deus, tu também é mãe na minha presença. Tu és serva, tu é cristão, tu é esposa. Eis que o cargo está pesando nas tuas costas, mas o Senhor é aquele que diz, se coloca de pé, mulher, pois que eis que eu te dou autoridade para que tu se levante, se ponha de pé e saia dizendo que vai tudo bem diante da presença desse Deus. Eu quero te dizer nesta noite que não tem sido fácil os últimos dias, mas o Senhor é aquele que nos entregou. E só cabe a Ele tirar da nossa vida. Não cabe o homem dizer palavras, qualquer coisa. Eu quero te dizer que o homem ele pode dizer qualquer coisa a teu respeito, mas a palavra final é o Espírito Santo de Deus quem determina na minha e na tua vida. Eu quero te dizer, o Senhor vem através da palavra da sunamita, não simplesmente por causa do seu filho, não simplesmente porque ela foi uma mulher generosa, mesmo de condição, não. Mas ela vem falar para mim, para ti nesta noite, que nós não desistimos da promessa. Se você um dia aceitou o nome desse Deus, igreja, não desista da promessa. Porque eis que o Senhor, Ele tem algo grande. Ele tem coisas tão grandes para pessoas aqui nesta noite, que eu não posso nem imaginar o tamanho da grandeza de coisas que o Senhor tem preparado para pessoas aqui nesta noite. São coisas lindas. Mas o Senhor disse, a promessa. Segura firme, igreja. Porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas na minha e na tua vida. E essas são as minhas palavras nesta noite, igreja. E que as palmas possam louvar o nome do Senhor.